gente, tudo bom? Meu nome é Margarida Murbay, eu sou médica dermatologista e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um assunto um pouco áspero para a maioria das mulheres, que é o climatério. Estamos aqui hoje com a doutora Simone Trojan, que é ginecologista, e a doutora Patrícia Matos, que é psiquiatra, e que são muito minhas amigas de faculdade. Então, é só emoção aqui, viu, gente? Vamos lá? Vamos começar o nosso assunto com a doutora Simone, tá bom? Que a gente crê que o psiquiatra ele é quem no final vai resolver todos os nossos problemas. Então eu vou deixar a doutora Patrícia para o final, para ver se ela dá uma luz na nossa entrevista, tá bom? Então vamos lá, Si. Qual a idade de início do climatério, Si? Tem esse negócio aí de idade certa, não? Como funciona? Eu já vou ficar te devendo uma resposta, porque justamente não existe uma idade, né? Existe uma faixa de idade que a gente considera normal. Então, essa faixa vai de 45 a 55 anos. Então, você vê, são 10 anos justamente porque tem uma variação muito grande entre as mulheres. Então, tem aquelas mulheres que fazem 45 anos, já começam, né, caminhar aí para o climatério. Tem outras que estão com 53, 54 anos e estão ótimas. Então, é uma faixa relativamente grande. Existem casos de exceção, né, os casos mais precoces, abaixo dos 45, especialmente abaixo dos 40, que são os casos de menopausa precoce. E aqueles mais tardios, que são mais raros. Mas, assim, via de regra, não tem uma idade certa. Tá? No Brasil, a média é 48 anos. Tá? Mas não existe uma idade. Então, às vezes as mulheres... Coisa, né? Não é. Que deu 40 anos, Não sai é. todo mundo correndo atrás do climatério. Exatamente, né? porque eu recebo muito essa pergunta. Doutora, eu já fiz 40 anos, será que eu estou entrando na menopausa? Tá. Né? Então, aí vem toda uma explicação, porque realmente não tem uma idade. Tá. E em termos de sintomas ginecológicos, quais são os mais comuns que a mulher pode suspeitar, pensar, acho que eu devo estar entrando naquela fase complexa, Liga o alerta, procurar né? o ginecologista. Os sintomas, eles são muito variáveis entre as mulheres, né? Então, assim, a manifestação, ela, às vezes, duas irmãs, uma tem um monte de sintomas, a outra não tem quase nada, mas em maior ou menor grau, todas têm alguma coisa. A primeira coisa que começa a alterar quando a mulher vai chegando próxima do climatério é a regularidade do ciclo menstrual. É a primeira coisa que altera, né? Então, o teu ciclo, isso considerando um ciclo que era mais ou menos regular previamente, né? Então, num mês você menstrua com 28 dias, no outro mês você menstrua com 35, no outro com 15, no outro com 40, às vezes pula um mês. Esse é o primeiro sinal que algo pode já estar mudando, né? Não tem nenhum sintoma, assim, na verdade, um sintoma que é mais específico dessa fase, que é o famoso fogacho, né? O fogacho, ele é um sintoma vasomotor, que a gente fala, que é um calor, é uma vasodilatação, vem um calor que sobe geralmente aqui da região do tórax para cima, o rosto fica vermelho, quente, começa a transpirar, e assim como veio, vai embora. Tá. Né? Então, dura aí uns 30, 40 segundos e acaba. Né? Esse é um sintoma que ele é bem típico dessa fase. Né? Num primeiro momento, eu diria que a irregularidade menstrual e os fogachos são os que mais alertam, né? Mas não é obrigado, assim. A irregularidade, sim, todas as mulheres passam por isso. O fogacho, não todas, a grande maioria, mas umas mais, outras menos. Tem as sortudas que não têm. Geralmente, aqueles casos que a mulher entra com mais de 50 anos. Quanto mais tardio é o início do processo, mais suave é a transição. Mas, basicamente, são esses. E tem os sintomas que são um pouco mais tardios. Eles aparecem de forma mais tardia, que são sintomas genitais, de mucosa. A mucosa começa a ficar ressecada. Tá. Né? Então, o hormônio, a gente vai falar um pouquinho disso, o hormônio alimenta a mucosa. E com a mucosa, né, com a diminuição da taxa hormonal, a mucosa vai atrofiando, perde elasticidade, hidratação, espessura, né, fica muito fininha. Então, esses são os principais, assim, mas esse mais num segundo momento. Tá. E em relação aos exames diagnósticos,
Basicamente sangue, ultrassom, alguma coisa específica que vocês costumam pedir? Sim. O diagnóstico ele é basicamente clínico. Tá? Então, assim, a mulher, quando ela atinge os 45 anos, a gente sempre vai ficar de olho na regularidade do ciclo. Enquanto ele estiver regular, a gente sabe que é um sinal indireto que o ovário está fazendo um ciclo hormonal adequado, por isso ela está menstruando de forma adequada, né? Primeira coisa, como eu falei, que altera é o ciclo, porque o hormônio, né, o ovário vai diminuindo a função dele, e isso se reflete diretamente no ciclo. Então, esse sinal clínico, para a gente, é o principal. Né? A gente não pesquisa, não faz nenhum outro exame para pesquisar climatério numa mulher que está com um ciclo totalmente irregular. Tá. Né? Não precisa. Agora, a confirmação, realmente, para a gente entender em que nível que está essa perda de função ovariana, é com uma dosagem é um exame de sangue e uma dosagem hormonal. Tá. Né? Especialmente o FSH, que começa a subir, e o estradiol, que começa a descer. Então, isso confirma para a gente que realmente o ovário já começou o processo aí de perda de função. E assim, tem toda essa questão em torno da terapia de reposição hormonal, né? Então, ela faz bem, ela faz mal. Eu creio que para esses sintomas ela seja muito positiva, mas tem toda uma falação, né, em torno disso. E a gente vê muito também, principalmente eu acabo pegando também no consultório muitas pacientes até com alguns efeitos colaterais de algumas reposições hormonais, principalmente envolvendo testosterona, porque tem toda essa questão da libido, massa muscular. Então, como que vocês, ginecologistas, lidam com isso? Como vocês enxergam essa questão da reposição? Esse assunto, né, ele foi muito mais polêmico no passado, no começo dos anos 2000, por conta de um estudo grande que aconteceu nos Estados Unidos e que pela primeira vez eles fizeram essa associação entre hormônio e câncer. Na época foi, assim, mexeu muito com tudo, né? A mídia ajudou a falar, a propagar, e muita gente ficou alarmada, parou de fazer reposição hormonal, muitos médicos pararam, né, de prescrever e tal. Logicamente que a medicina foi entender qual que é o processo, como que isso acontece, né? De forma resumida, hoje nos últimos anos já, a gente sabe que a reposição ela não tem assim uma receitinha de bolo, faz para todo mundo, não faz, a gente tem que individualizar. A gente vai avaliar cada mulher individualmente se ela tem ou não fator de risco, né? Se ela tiver algum fator de risco, a gente vai pensar, vale a pena o risco-benefício ou não? Mas a grande maioria das mulheres, porque não são tantos fatores assim de risco, né? A grande maioria das mulheres não tem nenhuma contraindicação. Então, o que a gente sabe é um consenso já na ginecologia como um todo, que se ela não tem contraindicação, deve sim ser feita, né, a reposição. Porque a reposição, ela vai muito além só da parte dos sintomas, porque isso é uma dúvida também que aparece, né? Doutora, mas eu não tenho sintomas, eu preciso fazer reposição? Precisa. Pelo seguinte, o estrogênio é o hormônio clássico e, né, principal aí da mulher, é o que a gente precisa repor. A ideia é muito simples, né? E hoje o que a gente tem no mercado é muito similar, é praticamente a mesma molécula do que a gente sempre produziu. Né? Então, às vezes as pessoas têm medo, né? Eu não quero tomar hormônio. Como se o hormônio fosse um veneno, uma coisa estranha ao corpo. E não é. É uma coisa que você sempre teve, né? Então, a gente pensa sempre que vai além dos sintomas no seguinte sentido. O hormônio mantém o equilíbrio da mulher. Você teve né, essa ação a vida toda. Então, os sintomas melhoram. Né? Aquelas que têm, especialmente as que têm mais sintomas, que geralmente é o que faz a mulher procurar o ginecologista. Né? Isso melhora bastante com a reposição, porque você volta a um padrão anterior que você já tinha. Agora, vai muito além. Né? Tem toda uma questão metabólica envolvida, toda uma questão cardiovascular. A gente sabe que o estrogênio ele confere uma proteção cardiovascular. Né? Então, é comum a gente ver, às vezes a mulher sempre teve taxas normais de colesterol, tudo certinho. Chega na menopausa, né, não está fazendo reposição, começa a subir colesterol, começam a aumentar os riscos, né, de infarto, enfim. Então, tem essa proteção que é extremamente importante e tem a questão de massa óssea também. Né? A gente... o que você ganha de massa óssea até os seus 25 anos, mais ou menos, ganhou. A partir daí, você só começa a perder. E na menopausa, essa perda ela se acentua. Né? Então, a velocidade de perda de massa óssea
aumenta muito na menopausa. E a melhor forma de proteger o osso é o estrogênio. Né? Então, por isso, e N outras situações, né? Um pouco dos sintomas psíquicos, né? Que depois também a gente vai conversar um pouquinho. Tudo isso dá uma estabilizada. Então, resumindo, o que a mulher precisa é o estrogênio, ponto. Porém, se a gente dá só o estrogênio, a gente não pode usar só o estrogênio. Por quê? Mulheres que têm útero, o estrogênio no endométrio ele tem um efeito proliferativo. Então, ele começa a estimular o endométrio, proliferar. Então, a gente não deixa isso acontecer, né? Mas se fosse o caso, lá na frente você poderia ter uma hiperplasia e até uma neoplasia do endométrio por conta do uso só do estrogênio puro. Só para isso que a gente precisa associar a progesterona. Né? A progesterona é unicamente para proteção endometrial. Você não precisa da progesterona no seu corpo todo, é só no endométrio. Então, existem vários esquemas, né? Vários. A gente tem esquemas com comprimido, com patches, né, os adesivos, com gel, formulados ou comerciais. Tem um esquema que a gente usa bastante também, que você coloca um DIU de progesterona, e aí ele tem uma ação local no útero, está protegido o endométrio, e você faz uma reposição sistêmica só com estrogênio. Né? Agora, falando um pouquinho da testosterona. A gente vê muito, cada vez mais, a mídia, né, nas redes sociais, tá uma febre, todo mundo usando testosterona. A testosterona, ela tem sua importância, lógico. Né? Na mulher, ela é responsável em grande parte pela energia, disposição, massa muscular e a parte da libido também. Né? Não é só isso, mas isso é um aspecto importante. Só que a taxa que a mulher precisa é muito pequena. Nem se compara com a necessidade masculina de testosterona. Só que, infelizmente, a gente tem visto mulheres usando doses muito elevadas de testosterona e por um tempo muito grande, contínuo. Né? Hoje, a única liberação que a gente tem, tanto pelas sociedades quanto pela Anvisa, do uso da testosterona, é no chamado desejo sexual hipoativo, que é a baixa libido. Todos os outros efeitos, né, para performance, para melhorar músculo, para melhorar, né, capacidade, disposição, para isso ela não está indicada a testosterona. E é infelizmente isso que a gente tem visto. Né? Só que existem efeitos colaterais. Essa é a nossa maior preocupação e das sociedades né, médicas. Por quê? Um excesso de testosterona na mulher, além de sintomas físicos, né? Então começa a aumentar a oleosidade da pele, começa a aparecer acne, começam a surgir pelos, né? Em regiões que não são regiões tipicamente masculinas, né? Acho que você vai falar um pouco disso também. E engrossa a voz e começa a ficar agressiva, né? Uma agressividade. Exatamente. O dermatologista é o fim do mundo. Para os ginecologistas também, em excesso. Passamos a vida bloqueando a testosterona por causa da acne, por causa do cabelo que cai. E aí depois chega um determinado momento que todo mundo quer tomar a testosterona. E assim, eu percebo que grande parte das vezes é essa questão de libido e massa muscular. Sim. Né? Pelo menos os pacientes que eu atendo e pacientes jovens que não têm nem essa questão de climatério, usando essas reposições hormonais. E assim, aí aparece com acne, aí pronto, uma dificuldade enorme para tratar. E levando também em conta que a libido na mulher, ela é multifatorial. Multifatorial. Você não pode dizer que é só a testosterona, de forma alguma. Então sai todo mundo tomando testosterona, quando na verdade a pessoa tem até um quadro depressivo ou ansioso, ou algum trauma, alguma coisa que de repente ela nem está sabendo e que poderia tratar e melhorar de outra forma, né? Exatamente. Sem contar o trabalho excessivo. E sem contar os aspectos metabólicos também do excesso da testosterona. A gente está falando em excesso aqui, né? O excesso da testosterona, a gente sabe que ele os androgênicos, né? Eles aumentam o risco cardiovascular. Então, você imagina a situação que a mulher ela já tinha estrogênio e ela perdeu. E se ela não repõe, porque, infelizmente, às vezes eu vejo uma pessoa que não repõe estrogênio e repõe testosterona. Ou seja, Às vezes você faz reposição? Faço. O que você usa? Testosterona. Sim. Você entende? Então, assim, você já perdeu a proteção cardiovascular do estrogênio e você está acrescentando um risco do androgênico, da testosterona, né? Então, acho que além de todos os efeitos externos que, né, assim, a gente vê, né, a
ali, né, só de olhar, mas tem todos esses efeitos metabólicos que são realmente muito preocupantes. Então, eu acho que, assim, ela tem o seu efeito, o seu papel, sem dúvida, né? Mas não é com essa necessidade que tem, né, que tem sido feito por aí que a gente tem visto, né? Realmente acho que tem seu papel com muita parcimônia, um tempo definido, delimitado, uma dose pequena, né? E não essas doses elevadas com todos esses efeitos. Mas é isso, basicamente você precisa do estrogênio. Mulheres que não têm útero não precisam de progesterona. Então, só estrogênio, uma reposição mais simples. E em alguns casos, em alguns momentos, você associa a testosterona. Ok. Bom, aqui da minha parte, da parte de pele, porque eu já falei que eu vou deixar a doutora Patrícia para o grande finale. Quando todo mundo senta e chora, ela vem passar a mão na nossa cabeça e dizer que tem Vai jeito, passar. vai passar. Na verdade, assim, da pele, em relação a climatério, a gente vê com muita frequência as pacientes reclamando das quedas de cabelo. Então, isso é uma coisa muito comum, essa rarefação capilar. E a gente tem que ter em mente que ninguém vai continuar cabeludo o resto da vida, tá? Independente de qualquer outro tipo de sintoma, faz reposição hormonal ou não, cabelo vai diminuir. E conforme a intensidade dessa perda, a gente tem algumas formas de tratar. Você pode optar por usar nutracêuticos para melhorar a qualidade de fio, o silício orgânico nos ajuda muito nesse sentido. Colágeno ajuda na qualidade dos fios também, então é algo que a gente também usa. Em alguns casos, a gente consegue também tratar essas perdas com o minoxidil. Hoje a gente usa muito minoxidil oral também, então tem essa possibilidade terapêutica. O próprio minoxidil tópico, para alguns casos que eventualmente até tem contraindicação da medicação oral. Outra questão é a flacidez, né? Vai progredindo, sim. A pele vai ficando desidratada, muitas vezes fica mais áspera. Importante a gente manter a hidratação do nosso organismo com água propriamente dito, né? Desde cedo, né? Para não chegar naquela fase em que você vai ter uma repercussão cutânea mais importante, você já chega lá desprovido de água, né? Então é importante que você tenha essa hidratação e a hidratação local, o uso dos cremes hidratantes. A creme anti-idade corporal vai fazer tudo levantar? Colágeno vai trazer tudo para cima? Não. Colágeno nos ajuda com a qualidade da pele, então sim, uma maciez, um brilho, uma melhor hidratação. Ele não vai fazer a pele ficar firme. Existem também condições genéticas que determinam isso. Então, tem paciente que, nossa, tem 20 anos a mais que você entrar na sala, você examina o corpo daquela pessoa, você fala, meu Deus do céu, o que acontece comigo? Por que que ela é tão dura? E assim, que não necessariamente vai se explicar por uma atividade física, né? Mas lógico que os hábitos de vida, alimentação, ajudam muito. No quesito alimentação, em relação à flacidez, infelizmente, os vegetarianos, os veganos, eles acabam saindo um pouquinho no prejuízo. Porque a proteína de origem animal, pensando na flacidez cutânea de forma geral, ela acaba nos ajudando mais do que as proteínas de origem vegetal. Mas é isso aí, é uma questão de escolha, né? Então eu acho que é uma questão da gente tentar contornar com outras situações. Mas mesmo quando a gente usa bioestimuladores, de uma forma razoavelmente comum, a gente observa que os pacientes veganos, principalmente, têm uma dificuldade maior de resposta a bioestimuladores de colágeno, tá? Uma outra situação aí em relação ao climatério. Essa questão da reposição hormonal com testosterona, como a gente já discutiu aqui. Às vezes a paciente chega no consultório, ela já tem essa questão da queda de cabelo e muitas vezes ainda abre uma calvície, induzida pela testosterona, muitas vezes, né? Isso é facilitado pela testosterona. Então, muito cuidado com essas reposições que muitas vezes não são supervisionadas, né? Cuidado também com a expectativa que você leva para o médico, né? Muitas vezes a mulher, nossa, é um desespero tão grande, né, em relação a
essa energia e tal, que o Querendo negócio... botar um pouquinho de fogo na fogueira aqui, né? Eu acho que tem surgido, acredito que nos consultórios de vocês, mais do que no meu, né? Essa queixa dos micropênis. Ah, então, Né? Eu acho que esse é com a doutora Simone. Como que a doutora Simone faz com os micropênis? Porque isso começa a afetar emocionalmente, né, as pessoas. Talvez eu tenha que mudar de especialidade, né? Talvez eu vire urologista, não sei, mas num futuro próximo. É que realmente você tem uma hipertrofia aí clitoriana com o uso da testosterona, porque o clitóris ele é o correspondente ao pênis. Quando a gente é embrião, né? Então a origem é comum, só que se você é um menino, vai evoluir para um pênis. Se você é uma menina, ele evolui e é o clitóris. Quando você tem esse excesso de testosterona na mulher, o clitóris começa a responder, então começa a crescer. E infelizmente é um efeito irreversível, ele não volta depois que você para. Ele sempre cresce. Entendi. Talvez isso vai impactar no psiquismo de uma maneira muito importante, né? Especialmente quando uma mulher está numa idade do climatério, como é que é conviver agora com o micropênis. Então, se é uma situação irreversível, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas da reposição de testosterona. Né? Você sabe que até o nome é incorreto, né? Reposição de testosterona. Não existe reposição. Isso, né? Não é? É assim, você faz uma terapia hormonal com a testosterona quando indicada, no caso, desejo sexual hipoativo, e só. Você tem começo, meio e fim. É diferente do estrogênio, que você não tem um limite. Não tem, só pode fazer tanto tempo de reposição. Não, você vai fazendo. Você está bem, seus exames estão normais, o estrogênio faz parte. Testosterona, não. Então, ela tem indicações muito precisas. Bom, já que a gente está entrando nesse assunto, porque não tem jeito, invariavelmente, a gente percebe que o climatério afeta muito a parte emocional também. Então, vamos lá, doutora Patrícia. Como funciona a cabeça da mulher que entra no climatério? Então, assim, esses hormônios... Essa é uma pergunta para Freud, né? Então, agora se vira e a bola é sua. Eu acho muito legal isso tudo que a Simone estava falando, né? Como que são quantidades mínimas, né? Às vezes microgramas ou talvez menores do que isso, assim, que fazem com que o nosso modo de pensar, o nosso humor, a nossa qualidade de vida seja muito diferente, né? Eu gosto muito de brincar com essa coisa do significado das palavras. Os psicanalistas, os psiquiatras, eles gostam dessa parte, assim, né? E, assim, a palavra hormônio, ela vem do grego, que significa colocar em movimento. E a palavra emoção, que vem do latim, que significaria algo do tipo esmovere, não sei se eu estou falando a pronúncia correta, mas também significa mover, colocar para fora, né? Então, os hormônios, eles são relacionados com o movimento da mesma forma que as emoções, né? E eles são considerados mensageiros químicos. E os neurotransmissores, da mesma forma, são mensageiros químicos, né? Então, os hormônios sexuais, o estrogênio, a progesterona, eles encharcam o tecido cerebral. E é por isso que a gente oscila de humor, as nossas emoções mudam ao longo de um ciclo, porque esse tecido cerebral está sendo encharcado de neurotransmissores e hormônios que vão oscilando, né, ao longo do mês, e depois, no final do ciclo reprodutivo, você tem esse fechamento, né, de um ciclo, de uma fase da vida da mulher, né? E ali é um momento de transição. Então, você estava me perguntando, como é que é a cabeça da mulher climatérica? Não só de hormônios e neurotransmissores, nossa cabeça vive, né? Ela é só um aspecto, assim, da saúde mental, porque, diferente de vocês que têm um órgão para examinar,
né? Eu tenho uma coisa que se chama mente, né? E o que é a mente, né? Apesar da gente estar sempre relacionando com o sistema nervoso central, com o cérebro, mente não é equivalente ao cérebro, né? Mas dentre as... Se a gente fosse falar sobre mente aqui, ia ficar milhares de podcasts, mas a gente não tem tempo para isso. Mas a gente pode entender como uma coisa, né? Um tipo de organização que vai colocar a gente em contato com a cultura, em termos de informação. E essa interface entre eu e o outro, entre eu e o mundo, ele me modifica. E ele me modifica, inclusive, biologicamente. Né? Então, são várias as mulheres climatéricas. Né? Se a gente comparar pelo menos 2 gerações, aqui a gente estava comentando um pouquinho antes, por exemplo, as nossas mães, né? Quando elas estavam lá entre os 40 e 50 anos, nessa transição, nesse climatério, a maioria delas, né, a gente estava terminando a faculdade, né? Hoje, né, você tem mulher fazendo estreia funcional com 42 anos, né? E elas estão muito próximas do climatério já, né? E elas não estão mais com aquela coisa da síndrome do ninho vazio, como as nossas mães, mas às vezes o ninho tá cheio demais. Né? Tá querendo botar para fora, não consegue. Não consegue, né? Então tem várias coisas no contexto dessas mulheres acontecendo. Às vezes é uma fase de muita crise conjugal, né? E sempre há um momento que você está no meio do caminho, né? E você começa a olhar na sua linha da vida um pouco mais para trás, né? E você vai ponderando o que você fez até aqui, se a carreira valeu, né, a pena. Muito questionamento. Muito mesmo, questionamento. Né? Será que eu quero fazer isso para o resto da minha vida, né? Se o marido vale a pena, né? Se todas as coisas elas começam a ter um sentido e configurar para um outro sentido. Então, é sempre uma fase de transição. E o que é a fase de transição sempre? Eu não sou mais o que era antes e eu ainda não sei o que eu vou ser. Ou seja, né? Então, esse é um momento que os hormônios também estão assim. Eles estão se reconfigurando, se rearranjando, né? Então, a instabilidade de humor, ela vai acontecer. Então, como a Simone falou, às vezes você já tem alguns traços ou uma história pregressa ou quadros familiares e genéticos que podem ser fatores preponderantes, fatores que podem ser engatilhados por questões hormonais para um quadro depressivo. Às vezes você pode ter só oscilações do humor, mas às vezes você pode ter transtornos mesmo, transtornos de ansiedade, né, transtornos depressivos, irritabilidade. Uma coisa que pode piorar é a cognição, certo? Justamente pelas questões hormonais, então, perda de concentração. E até porque você tem também nessa fase uma alteração de sono. O padrão de sono fica alterado. E isso interfere com todo o resto também. Exato. É um pacote climatérico. É o pacote climatérico, né? Isso que a Simone falou, super bem lembrado, né? Porque às vezes a pessoa fala, não estão conseguindo dormir, e ela não relaciona com o climatério. Né? E ele, às vezes, é um sintoma do climatério e não uma questão de estresse puro, né? Ou do humor, porque às vezes é difícil alguém não ter uma vida super estressada, especialmente na cidade que a gente mora, né? Mas todos esses fatores, né, que é um conjunto de fatores, né, eles vão contribuir para uma mudança. E vai ser um papel, muitas vezes, de identidade que vai morrer e vai abrir um outro papel. Sim. Né? Mas, às vezes, a gente não quer desapegar do papel anterior, porque a gente não conhece aquele novo,
Ou o que acontece na nossa sociedade é que esse novo papel da maturidade, né, ele não é valorizado. A gente vive uma cultura que idealiza o corpo jovem, o corpo belo, o colágeno. Exatamente. Né? Junta com as redes sociais, né? Que todo mundo, foi pra praia, tem que postar foto de biquíni. Foi para não sei aonde, tem que postar foto, não sei o quê. Então, assim, você tem que estar com o rosto levantado, com o corpo levantado. Uma né? exigência muito grande, né? Uma autoexigência, inclusive porque tem muito filtro, né? Nessas redes sociais. E é aquela coisa, né? Você acaba se baseando e fala, nossa, mas como que essa pessoa tá tão bem assim? Nossa, e você olha para você e pensa, meu Deus do céu, né? Então, enfim, isso gera grandes problemas, né? Muitas vezes. Eu acho que é muito importante o autocuidado, né? A preocupação em enxergar bem em uma idade mais avançada, né? Com um aspecto menos cansado, quando a gente fala muito dos procedimentos estéticos. Eu acho que você se cuidar demonstra um carinho consigo mesmo também, que nos dá uma certa segurança de não estar entrando aí num quadro depressivo profundo, né? Agora, até onde, né? Tomar cuidado com os limites, né? Tomar cuidado com as expectativas, porque senão são frustrações atrás de frustrações. Não bastassem todos os sintomas, né? Ainda tem as frustrações com os tratamentos que você se propõe a fazer. Sim. E em relação, por exemplo, a essas... Você queria falar alguma coisa? Não, eu depois você quer terminar e... Não, pode falar. Eu só ia comentar que eu não falei, quando a gente estava falando da reposição hormonal, não sei se a Paty vai falar, um pouco da atividade física, que no meu dia a dia eu vejo muita diferença. Mulheres que chegam na menopausa praticando atividade física, que já tem um hábito, né, elas chegam, em geral, muito melhor, elas passam de uma forma mais serena por essa parte, né, por essa fase, e aquelas que não fazem atividade física, em geral, sofrem muito mais. Né, as mudanças, as demandas do organismo. Então, a gente falou da reposição, a reposição é fundamental, mas tem todo um contexto, né, em volta também. Sim. A Patrícia está falando, e de vida, e momento de vida e tal. E eu acho que tem um papel importante a atividade física nesse sentido também. Tá. E, inclusive, na saúde mental, né? Porque Exato. acaba melhorando como um todo, né? Então, nos ajuda também nessa parte. Exatamente. Ô, Paty, e me fala uma coisa. Esse negócio da testosterona, esse uso abusivo, na psiquiatria, vocês veem alguma coisa relacionada a isso? Ou fora... Acho que, assim, a parte neuropsiquiátrica, que eu acho que a testosterona vai atingir para a mulher, é aumentar a irritabilidade dela, muitas vezes a agressividade, né? Então, ela pode mudar um pouco a tolerância dela com a família, com os filhos e até com essa própria fase, né? E eu sei que, assim, é difícil, porque, assim, a gente vive numa sociedade que valoriza o jovem, que valoriza o belo e o capital erótico do feminino, né? E quando você perde os seus hormônios, que são os seus hormônios fisiológicos, né? Você quer compensar essa perda do, entre aspas, do erótico, e aí você vai investir no hormônio, né? Acho que, assim, esse é um momento que é um momento de transição, ele é um momento de crise, mas como todo momento de crise, ele pode ser um momento de oportunidade para você observar outros pontos do seu erotismo feminino. Sim. Que não seja só baseado em você aumentar, não é reposição, né, doutora? Exatamente. Em você aumentar a sua quantidade de testosterona, você deformar o seu corpo, a sua feminilidade, para você atender essas expectativas do erotismo que são impostas socialmente. Acho que você pode alcançar um lugar do feminino nesse lugar diferente, que é agora o climatério, com um papel diferente agora, né? Muitas mulheres vão falar assim, puxa, que bom, me livrei da minha menstruação, né? Mas outras mulheres vão sentir que teve uma perda. E tem um luto aí. Sim. Dessa mulher
dessa mulher erótica, essa mulher estrogênica, né? Sim. Mas vai nascer um outro tipo de erotismo também, a partir de uma mulher madura. Não é só a biologia que manda na gente, né? Não é só a genética que manda na gente. Os fatores epigenéticos estão aí. Um deles é o exercício, né? Você ter relacionamentos nutritivos, relacionamentos que são positivos, relacionamentos que trazem você para cima, você cuidar bem do seu corpo, como você estava dizendo, né? Você cuidar da sua atividade física, você cuidar do seu sono, hidratação, coisas muito básicas que vão trazer a qualidade de vida para você, um bem-estar interno, né? Isso vai te ajudar muito mais de uma maneira geral, de uma maneira global, a você ter saúde mental, saúde ginecológica, saúde dermatológica, saúde como um todo. Exato. E a libido feminina, em qualquer época da vida, ela é multifatorial, ela é complexa. Né? Então, você chega num momento que a parte hormonal começa, né, a alterar, começa a mudar, e muitas vezes as mulheres vão atrás da testosterona para resolver todos os problemas. Só que assim, elas estão estressadas, o filho está dando problema, o relacionamento está desgastado, elas estão estressadas com o trabalho. Tem tantas outras situações que interferem, né, com a libido feminina, mas elas depositam toda a expectativa na testosterona. Eu vou usar a testosterona, vai resolver tudo. E foi o que você falou, gera uma frustração, porque realmente não é por aí, né? É complexo, é muito mais profundo do que o simples uso de uma testosterona. É isso mesmo. E, na verdade, eu acho que é isso daí. Resumindo aqui a nossa conversa, né? Eu acho que a grande questão é a gente conseguir parar e organizar os nossos pensamentos e a nossa vida. Pensar o que é que está causando tanto estresse, quais são os fatores mais estressantes da sua rotina. É super fácil? Não é super fácil. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está passando por isso. Então, da forma que for mais possível para você tentar pensar nesses fatores de estresse que podem estar influenciando também em todos esses sintomas perimenopáusicos, né, que podem piorar esses sintomas. Tentar organizar essa vida e tentar olhar para si, que é uma coisa que muitas vezes a mulher ela tem tendência a cuidar dos outros, né? Cuidar dos filhos, cuidar dos outros, cuidar do marido, cuidar do pai, cuidar da mãe, e ela vai ficando para trás. Então, cuidar de si mesmo em todos os aspectos. E lógico que procurar a ajuda do médico, né? Eu acho que nessa fase o primeiro médico a ser procurado vai ser o ginecologista, conversar com ele sobre todos os aspectos sem preconceito, porque muitas vezes a mulher acaba não falando de determinadas coisas ou por vergonha, ou por falar, imagina, ele vai pensar, nossa, essa mulher, meu Deus, né? Não, tem que falar de tudo. Até porque esse profissional vai te ajudar a entender se você seria interessante associar uma terapia, é só uma reposição hormonal, qual é o contexto daquela situação, para tentar orientar melhor essa pessoa. Então, acho que é isso que fica aí de mensagem para a gente, né? Tem várias coisas aí que podem ser feitas, vários tratamentos que são necessários, várias alterações que acontecem e que começam antes do climatério, porque hoje a gente vê muitos pacientes jovens sobrecarregados, de forma geral, a mulher jovem sobrecarregada, estressada, desprovida de condições de perceber que ela está se enterrando, né? E aí, a hora que chega o climatério, meu Deus, aí que o negócio acaba entortando mesmo. Então, prestarmos atenção em nós mesmos para poder ter uma qualidade de vida melhor hoje e no futuro, né? Chegar lá na frente bem, com boa saúde e com boas amigas, né, gente? Isso é fundamental. Amigo fundamental. A pele resolver. Fica ótima. A pele fica ótima, a conversa coloca em dia, porque realmente, de forma geral, são os amigos que acabam levando para sempre. Então, cultivar os amigos aí para também manter a saúde, né? Fundamental.
Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E até a próxima vez que a gente vai gravar outras coisinhas por aí, tá bom? Abraço para todo mundo. E beijo para vocês, minhas queridas. Muito obrigada pelo Obrigada, convite, viu? viu? Que Muito isso. bom.